Olá, meu nome é Rosane e eu hoje quero compartilhar com vocês o tutorial dessa bolsa de tricô em fio de malha. Eu estou usando fio de malha Fischer 35 milímetros, estou deixando as cores na descrição do vídeo e agulhas de tricô número 9. Nós vamos montar 16 pontos. Para não haver desperdício de linha, eu uso essa técnica aqui. Eu enrolo a linha na agulha 8 vezes. Como nós vamos precisar de 16 pontos, eu duplico essa quantidade que eu apurei enrolando, deixo uma margenzinha de folga e monto os 16 pontos. Então vamos lá, iniciando a montagem dos 16 pontos. As cores que eu estou usando são 2 novelos bege da cor 828 e um novelo da cor cappuccino 884. Mas tudo vai estar na descrição do vídeo direitinho para vocês poderem acompanhar com calma. Terminando aqui a montagem dos 16 pontos. E como vocês podem perceber, a margem de folga é exatamente o que sobra para a gente poder fazer o arremate. Então, conferindo aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nós vamos agora inserir a cor cappuccino para poder fazer o primeiro lado da bolsa. São 4 tiras como essa daqui. Esse é o lado do avesso, esse é o lado direito. Cada tira vai estar medindo, deixa eu mostrar aqui para vocês, 18 por 41 de comprimento. Nós vamos fazer 4 tiras dessas, 2 bicolores e uma toda eu escolhi na cor bege. Então essa vai ser bicolor. Nós vamos trabalhar em ponto meia, direito e avesso, e trabalhando o primeiro e o último ponto das extremidades, certo? Então inserimos aqui a linha e vamos fazendo toda a nossa carreira em ponto meia. Para ter certeza que esse primeiro ponto não vai escapar da agulha, eu gosto de dar uma laçadinha entre eles, nas duas linhas, por uma questão de segurança, é uma mania minha. Então, seguimos aqui até o final, trabalhando em ponto meia. Como vocês podem ver, primeiro e último ponto trabalhados. Nós vamos voltar em ponto meia com essa cor cappuccino. E daqui para frente nós vamos trabalhar 2 carreiras na cor cappuccino e 2 carreiras na cor bege. Eu vou seguir aqui até o final para mostrar para vocês como é que a gente faz essa transição de uma linha para outra, que ela deve ser feita sempre da mesma forma para não dar diferença no acabamento. Essa linha é uma linha bem flexível, fácil de trabalhar.
Então, aqui, nessa transição de uma cor para outra, nós fazemos da seguinte forma. A cor que nós acabamos de trabalhar, nós colocamos para trás e pegamos a ponta da outra cor e iniciamos a nossa carreira em ponto meia. Vamos seguir até o final e voltar em meia. Então, são duas carreiras, a direito e o avesso. Vou até o final e já volto. Aqui, novamente, a transição para que vocês possam fixar bem. A linha que nós acabamos de usar, colocamos para trás, pegamos a linha que estava à espera, iniciamos a nossa carreira meia. E dessa forma, nós vamos seguir até o final. Esse é o lado do avesso e esse eu escolhi como direito. Eu já tenho uma tira pronta aqui. Então, vamos lá, na cor clara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na 17ª, a gente fecha. Na cor escura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Então, nós vamos fazer duas tiras como essa. Eu já estou com as duas prontas aqui. Vocês podem ver que o número de tiras está coincidindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 e a 17ª é a do fechamento. O fechamento, ele é sempre do mesmo lado do início da carreira. Vocês podem ver que as duas pontas ficam para o mesmo lado, certo? Agora nós vamos fazer duas tiras na cor clara, que vão formar 33 cordões que foram trabalhados em meia. Mas no tricô a gente sempre fala cordões em tricô. Então são 33 tiras durante todo o trabalho e exatamente aquilo que eu falei. Vocês podem notar que a linha do início estava do lado esquerdo e agora eu vou fazer o fechamento exatamente para ficar do mesmo lado. Como eu trabalhei todas as carreiras no ponto meia, o fechamento será em meia também. Eu fecho dessa maneira, faço o ponto e arremato o anterior por cima dele. E dessa forma nós vamos fechar todos os 16 pontos. Então, tá aqui prontinha. O lado, como eu expliquei, as tiras, o lado que inicia é o do mesmo lado que termina. E eu vou deixar uma margem de linha, eu não vou cortar a linha, na verdade, para nós podermos iniciar a costura dessas 4 peças. Nós vamos montar essas peças exatamente dessa maneira. Uma para cima, uma para a direita, uma para baixo, uma para a esquerda. E vamos costurar essa cruz
e mais as laterais, todas as 4 laterais. Eu gosto de fazer essa união em crochê, porque eu acho que dá um acabamento mais simpático à peça. Então, eu estou usando a agulha de crochê número 8. Nós vamos deixar uma folga de linha para baixo e vamos iniciar essa nossa costura. Então, nós estamos com o fundo da parte clara e a lateral da parte bicolor. Com a linha abaixo das 2 peças, nós vamos inserir dessa maneira e puxar uma laçada. Essa união é toda feita em ponto baixíssimo. Então, é sempre um ponto de um lado e um nozinho da parte bicolor do outro lado. O fio abaixo, puxamos e unimos. Damos uma primeira puxadinha para a tensão do ponto ficar igual e prosseguimos, certo? Exatamente assim. Puxa, dá a laçada e puxa pelas 2 alças. E assim nós vamos prosseguindo até o final. Sempre exatamente dessa maneira. Eu acho que esse tipo de união dá um acabamento muito bonito pelo lado direito, que ele fica assim, e pelo lado do avesso ele não fica grosseiro, porque essa linha é uma linha grossa. Então, se nós unirmos com agulha de tapeçaria, eu acho que fica grosseiro. Eu já terminei a união, nós não vamos cortar a linha. Vocês notam que o avesso fica dessa forma. E agora, com aquela folga de linha que eu havia deixado, nós vamos unir essa parte aqui, exatamente da mesma maneira. E depois a outra do outro lado, que forma a cruz, certo? Então, vamos lá. Eu estou com aquela sobra de linha. Vamos unir essa parte aqui. Agora, os pontos estão do lado bicolor e os nozinhos estão do lado liso. Linha por baixo das 2 peças. Puxa e dá a laçada. Um ponto de um lado e um ponto do acabamento do outro. E vamos seguindo dessa mesma maneira até o final. Pegando somente uma alça dessa parte onde está o acabamento. E inserindo a agulha no centro desse nozinho que forma nas laterais. E assim nós vamos seguir até o final. Agora nós vamos unir a outra parte. Eu já estou com 2 partes unidas. Nós vamos pegar um pedaço de linha, dividir ao meio, que nós vamos usar uma parte para essa costura, a outra parte para esse lado aqui. E depois nós vamos unir as laterais. Então, vamos lá. Com a linha dividida ao meio, a gente insere a agulha bem no centro das uniões e dá uma laçada. Essa linha a gente reserva e com a outra nós vamos costurar exatamente da mesma forma que fizemos das outras vezes. Como vocês podem notar aqui do lado esquerdo,
As linhas já estão arrematadas, aquelas linhas da montagem e do arremate, as sobras, para facilitar o nosso serviço. E vamos seguir até o final e depois esse lado. Aqui nós estamos com a parte central já unida e agora nós vamos iniciar a união dessas laterais aqui, que é exatamente essa parte aqui. Nós vamos seguir exatamente da mesma forma. Uma laçada do lado direito, uma alça do lado direito e o centro do nozinho do lado esquerdo. Dessa forma aqui. A gente pega essa alça e do outro lado o centro do nozinho que os cordões formam. E vamos fazer isso dos 4 lados, certo? Até o final. E depois nós vamos fechar as laterais. Aqui vocês veem que um lado já está fechado, o outro também. Agora eu vou fechar os outros 2. Eu estou fazendo questão de filmar dessa maneira porque é um pouco confusa essa montagem, para vocês não terem dúvida. Aqui ela já está toda montada, toda unida, e agora nós vamos unir essas 2 laterais aqui, que é a lateral da bolsa. Aqui ela já está toda pronta e a bolsa fica dessa forma. Agora nós vamos fazer uma volta em ponto baixo, como acabamento, e depois nós vamos fazer as alças para prender a alça da bolsa. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo o ponto baixo, exatamente entre os nozinhos também, da mesma forma que nós pegamos para fazer a união. Como vocês notaram, o centro e a traseira da bolsa formam um V. Nesse V, nós vamos trabalhar 3 pontos juntos. Nós já chegamos aqui no V, então nós vamos fazer 3 pontos juntos. Então, é uma laçada do lado direito, uma laçada ao centro, uma laçada à esquerda e unimos e fazemos 3 pontos juntos. Agora nós vamos trabalhar exatamente nesse V do ponto tricô. Notam? Exatamente para ele ficar todo por igual. Percebem? E vamos fazer isso em toda a volta. Aqui nós já fizemos já a volta toda, vamos fazer o acabamento invisível. Cortamos a linha. Inserimos nesse ponto, que é o primeiro ponto baixo que nós fizemos,
voltamos por dentro, pegando essa alcinha que o ponto baixo forma para dar mais apoio. Fazemos o ajuste de tensão para ele ficar todo certinho e fazemos o acabamento. Escondemos a linha ali entre os pontos baixos, certo? E agora nós vamos fazer a alça que vai fixar a alça da bolsa. Agora nós vamos fazer essa alça para prender o metal da bolsa. Esse metal eu comprei na Leder Acessórios, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo também. Então nós vamos fazer da seguinte forma: nessas laterais, exatamente na altura daquela costura que a gente fez para unir as 4 partes da bolsa, nós vamos pegar uma linha, deixar uma sobra para o lado esquerdo, inserir a agulha no último ponto da nossa costura e puxar. Agora nós vamos inserir no centro do ponto baixo, com a linha que nós deixamos de sobra para o lado esquerdo, nós vamos pegar o lado direito, dar um ponto e com o lado esquerdo puxar para fazer o ajuste. Vamos fazer um ponto baixo, pegando a laçada do lado esquerdo e fazendo ponto com a linha do lado direito. E agora nós vamos fazer 5 vezes esse procedimento. Lado esquerdo por cima da agulha, ponto com a linha do lado direito. Linha esquerda, ponto, linha direita. Linha esquerda, ponto, linha direita. 5 vezes. Ele forma esse cordão. 5 vezes feitas. Nós vamos lá naquela laçada que a gente deu e vamos fazer um ponto. Vamos cortar a linha. Como é alça, eu gosto de dar um nó, para ter certeza que não vai soltar. Então, vocês notam aqui, ó, eu puxo aquele lado direito, que agora, como a gente virou ao contrário, tá o esquerdo. Passo por segurança embaixo de um dos pontos e dou um nó. E aí eu escondo essas linhas por baixo desses pontos baixos que nós fizemos de acabamento. No caso aqui, eu coloquei 2 para o mesmo lado, mas se vocês quiserem, vocês podem esconder um para um lado, uma linha para um lado, uma para o outro, aí fica do gosto de vocês. Então, nós vamos escondendo e fica exatamente assim. Com as nossas sobras de linha já escondidas, nós podemos arrematar.
prender a argola que vai segurar a alça da bolsa. As duas argolas já no local. Eu escolhi uma alça regulável, porque eu gosto de bolsa de ombro, eu não gosto muito de bolsa de mão. Então eu escolhi essa alça aqui. Então nós prendemos esse fecho nas argolas. E para o fechamento da bolsa, eu optei por usar botão imantado, que a gente costura com linha de nylon, aquela linha de pesca. Então nós vamos posicionar esses botões exatamente nessa parte onde forma o V da bolsa, na parte interna, e vamos costurar com a linha de nylon. Unir bem para que ela fique simétrica e prender os dois para o fechamento da bolsa. Eu vou prender e já volto. Então aqui está a nossa bolsa finalizada. Ela ficou com 52 centímetros de largura por 25 de altura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Um beijo para vocês. Tchau!